Bem, como todos sabem, dia 14 de março é meu último dia nesta casa. Casa, assim, em que encontrei grandes realizações, né, para a minha vida, para a vida do Estado, para a vida do país. Então, eu tenho tomado a cautela de pedir para colegas que comungam das ideias que eu trago em cada um dos meus projetos, que entrem na coautoria desses mesmos projetos, para poderem defendê-los. Porque se um deputado sai da casa e não tem nenhum coautor, o projeto é de forma praticamente imediata, automática, arquivado. Então, eu gostaria, né, de reiterar aqui, alguns colegas já subscreveram, mas que todos os meus projetos são nossos, né, e ficam desde logo à disposição para que sejam abraçados e cuidados, né, pelos pares, porque quem ganha é a população de São Paulo e do país. E até sexta-feira agora, eu pretendo protocolizar um outro projeto, que é um projeto que eu considero da maior relevância. Inclusive, eu havia apresentado como proposta de campanha, nesta última campanha de que participei, buscando uma vaga no Senado Federal. E o projeto estabelece como prazo máximo, limite máximo para a interrupção da gravidez nas hipóteses previstas no Código Penal, mais especificamente na hipótese de gestação decorrente de estupro, 12 semanas de gestação, tá? Então, eu conversei com o deputado Gil Diniz, porque sei que essa é uma pauta cara a ele também. Ele e a equipe dele estão analisando o texto proposto. Hoje pela manhã enviei a primeira minuta. O colega vai analisar, vai trazer as suas colaborações, o que ele quer que seja incluso, retirado. E já fica aqui o convite para todos os colegas da casa, se quiserem analisar o texto antes de eu apresentar oficialmente, para propor as suas contribuições. O olhar de todos é bem-vindo, seja para criticar, seja para convergir, seja para subscrever, tá? Por que eu decidi apresentar esse projeto? Apresentaria em sede federal, se tivesse sido eleita senadora pelo Estado de São Paulo. Como não fui eleita e existe uma competência concorrente estadual e federal para versar sobre questões de saúde, vou apresentar este ano. Acho pouco provável que consigamos votar antes do término do meu mandato, então preciso que colegas adotem, vamos dizer assim, esta causa. A legislação penal, ela prevê duas hipóteses em que a interrupção da gravidez é permitida no Brasil: risco de morte à gestante e estupro. Ao lado dessas duas hipóteses legais, o Supremo Tribunal Federal, num julgamento de uma situação concreta, estendeu e decidiu. Na verdade, não foi uma situação concreta, houve julgamentos concretos, mas ali foi uma situação geral. O Supremo decidiu que a interrupção da gravidez também seria possível em casos de anencefalia. Então, hoje no Brasil, nós temos 3 hipóteses em que a interrupção da gravidez, mais conhecida como aborto, é admitida, tá? Risco de morte da mãe, anencefalia e estupro, gravidez decorrente de estupro. Quando tem risco de morte para a mãe, é uma análise da equipe de saúde. Pode haver uma interrupção numa fase mais avançada? Até pode se justificar para salvar a vida da gestante. Mas, em regra, é o contrário. Quanto mais tardia a interrupção, maior o risco para a vida da gestante. No caso da gravidez decorrente de estupro, na origem, se exigia que fosse feito um procedimento judicial, que houvesse uma autorização judicial. Depois, justamente pelo fato desse procedimento, dessa burocracia, ensejar uma intervenção mais tardia, com riscos para a mulher, abriu-se mão dessa exigência do juiz ter que dizer pode ou não pode fazer, passou-se a pedir apenas um boletim de ocorrência. Mas esse boletim também implicava alguma burocracia, exposição da mulher vítima. Então, se abriu mão também da necessidade de lavrar esse boletim de ocorrência. Hoje, Vossa Excelência me concede 2 minutos para finalizar?
Muito obrigada, presidente. Hoje, se a mulher chegar no serviço de saúde e disser que está grávida em virtude de um estupro, de uma violência sexual, ela pode fazer a interrupção da gravidez. Isso está previsto na legislação. Não quero com isso dizer que as pessoas tenham que concordar, mas está na lei. É uma possibilidade, é uma garantia assegurada à mulher vítima de um crime sexual. Ocorre que a legislação penal e a legislação sanitária não impõem uma limitação de tempo. Então, tem acontecido casos concretos, tem surgido casos concretos de a vítima do estupro só procurar o serviço de saúde para fazer essa interrupção quando já está com 5, 6 meses de gestação. Infelizmente, houve casos de bebês, desculpa falar desse jeito, mas mortos, já em fases de gestação, em que poderiam viver fora do corpo da mãe. Então, é uma lacuna que existe na nossa legislação, é uma carência da nossa legislação, existir um marco temporal, uma limitação. Como eu estudo essa matéria há muito tempo, eu sabia que no ordenamento internacional existe uma ideia de trabalhar com 12 semanas de gestação. Fizemos aqui no gabinete um levantamento mais recente, encontramos alguns ordenamentos que até falam em 14 semanas, mas 12 semanas é mais ou menos um consenso internacional. Então, nós estamos propondo, para a legislação na seara da saúde aqui no estado de São Paulo, que haja uma limitação de 12 semanas para que as vítimas de estupro possam fazer a interrupção da gravidez. Isso não prejudica em nada a mulher, porque hoje não tem nenhuma burocracia para poder fazer esse procedimento, não tem que fazer inquérito, não tem que fazer processo, não tem que pedir autorização, não tem que lavrar BO, nada, é só procurar o serviço de saúde. Então, não prejudica a mulher, muito pelo contrário, protege a sua saúde na medida em que a hipótese legal vai ser realizada num período menos arriscado para ela e preserva o bebê, de ter a sua vida ceifada quando já pode viver fora do corpo da mãe. E ouso acrescentar que preserva também a equipe de saúde, porque é muito traumático, para um médico receber, como já aconteceu, uma ordem de literalmente matar, desculpa falar desse jeito, um bebê pronto para nascer. Então, é um tema importante, é um tema carente de disciplina, que eu venho propor nesta casa, que é competente para tratar dele. Muito obrigada, senhora presidente.